vida, nós somos cerca de 70% do peso em água, e através dela que se estabelecem as trocas no nosso organismo, no fluxo sanguíneo, a digestão, excreção de resíduos, substâncias, etc. Mas uma pergunta que a gente se faz muitas vezes é por que tem que ser a água? Por que a água é tão especial, afinal de contas? Não podia ser um outro líquido, um outro fluido, afinal de contas, algo assim, né? E o Osaba, de certa forma, ele continuava naquela poesia e dizia, falando sobre a odisseia fantástica da água, né? Nas trevas frias prossegue a odisseia fantástica da água. Mas quem, apesar de tudo, ousará afirmar que a água é simples? Ela que esconde no segredo da sua molécula o testemunho da explosão original, o elemento primordial, o hidrogênio, e aquele que estaria nas cinzas do coração das estrelas, o oxigênio. A gente está muito acostumado a ver a água como H2O e coloca essa coisa como sem pensar muito a respeito disso. E nós fizemos uma representação aqui artística completamente irreal e imaginária do que seria a tal da molécula da água. Mas o que chama atenção na molécula da água, entre outras coisas, é o fato de que é um oxigênio, é um ânion relativamente grande. Ele tem 1,33 angstrom, não é tanta coisa assim, né? Décimos milionésimos de milímetro. Mas o hidrogênio, quando ele está como cátion, no caso, ele é somente um núcleo, ele não ocupa espaço nenhum. Então, essa molécula da água, ela, na verdade, tem o formato, o tamanho de um ânion hidrogênio, um ânion oxigênio. E uma particularidade da água é que, no caso, não tem um H de cada lado. Vocês podem ver aí que esses dois hidrogênios eles estariam situados junto à borda deste ânion hidrogênio, eles estariam situados 1 a 104 graus e 45 minutos aí do outro, ou seja, eles não estão a 180 graus. Isso aí faz com que, na molécula da água, você tenha, embora ela seja neutra, eletricamente neutra, na molécula da água você tem um polo negativo e um polo que é positivo. É essa polaridade da água que vai garantir a afinidade da água, tanto por cátions, que são íons positivos, como por ânions, que são íons negativos das mais diversas substâncias. Então, a água consegue se juntar aos cátions e, por outro lado, se juntar aos ânions das mais diversas substâncias, e por isso ela é chamada de solvente universal. Essa propriedade de solvente da água é que explica muitas das suas propriedades e que faz com que ela seja praticamente insubstituível para as finalidades que ela ocupa no nosso sistema, no nosso planeta, no planeta Terra. Então, por exemplo, no caso do sal de cozinha, NaCl, o polo negativo das moléculas da água vai se ligar ao cátion sódio. E ela vai formar uma espécie de envoltório desse cátion sódio, retirando o cátion do cristal de sal. Isso aí libera também o ânion cloro, que vai ficar rodeado pela água, sempre com o lado
positivo, o polo positivo, melhor, o polo positivo dessa molécula de água, e os dois vão se afastar e provoca, então, a solubilização do sal, ou do açúcar, ou dos mais diversos componentes, inclusive dos minerais que compõem as rochas da crosta da Terra. Então, essa água vai reagir com os minerais que compõem as rochas da crosta. Isso aí explica, por exemplo, por que a água do mar é salgada, né? Ou por que são diluídos os rejeitos domésticos, os esgotos domésticos industriais jogados nos rios. É assim que os nutrientes do solo são incorporados à seiva das árvores e levados até as folhas, possibilitando a fotossíntese. Essa fotossíntese é a forma mais acabada, mais de concentração da energia solar. A gente tem que pensar que a energia solar está... A Terra recebe a energia solar e essa energia está dispersa ao nosso redor, na forma de calor, por exemplo. Mas como é que essa energia que é dispersa, com alta entropia, portanto, como é que ela se transforma num material de baixa entropia que permite a sua utilização, que permite que ela se concentre? E é através da fotossíntese, né? Essa fotossíntese, todo mundo já viu alguma vez, é uma reunião de água com gás carbônico, com oxigênio, dando origem, do jeito mais simples possível, a uma molécula de, por exemplo, de celulose, ou uma molécula de um açúcar comum, que seria C6H12O6. Mas o que permite a junção desse carbono, hidrogênio e oxigênio, que a rigor estão no ar, disponíveis para as plantas, por exemplo, é a energia solar. E ao transformar esses elementos que estão dispersos na atmosfera e receber essa energia solar, cerca de 235 calorias, no caso, você vai ter uma acumulação dessa energia. Essa energia fica acumulada na celulose, ou fica acumulada no açúcar, devido às ligações que ela faz entre os carbonos. Então, isso aí vai formar ligações entre os íons carbono. Quando a gente queima, por exemplo, a madeira, a celulose, a energia que é liberada nada mais é do que a energia solar que foi anteriormente concentrada dessa forma, né? Essa ação, no caso da energia solar, que também permite outras formas de acumulação de energia, como, por exemplo, nesse ciclo da água que a gente está vendo aí, né? Estão vendo o ciclo da água? Sim, está visível. Tá bom, então. Então, tem aí o armazenamento da água nos oceanos, né? Está armazenada nos oceanos, é água salgada, essa água evapora. Esse processo de evaporação da água dos oceanos, a gente chama, às vezes, do milagre da purificação. Quer dizer, você tem água salgada, que para nós tem muito pouco valor, do ponto de vista dos seres vivos. Por que a água salgada não serve para matar a nossa sede? Tchan, tchan, que tal? Por que a água salgada não mata a nossa sede? É que na água salgada, está todo mundo quieto, né? E eu não estou vendo vocês, eu estou trabalhando só com a minha apresentação. Porque a água salgada, na verdade, ela
Quem sabe eu compartilho só metade da tela. Deixa eu ver aqui se vai funcionar. Daí eu posso ver vocês aí. Vou parar de compartilhar aqui e pedir para apresentar, não na tela inteira, como eu estava apresentando na tela inteira, numa janela, e ver o que acontece. Selecionar janela. Ele quer que eu selecione só a tela inteira aqui, peraí. Vai ter que ser na tela inteira mesmo, tudo bem. Então, vamos permitir aqui. Uhum. Ok, voltamos ao ciclo da água, então. Desculpem esta... Voltamos. Deu crepe aqui, peraí. Então, temos aqui esse processo de evaporação com a condensação, vai armazenar água na atmosfera, que precipita. Essa precipitação vai ter escoamento superficial, pode formar os rios, tem escoamento superficial, erosão, etc. Nas florestas existe a evapotranspiração, que é algo muito importante, né? Acumula-se nos lagos e também acaba penetrando e armazenando como água subterrânea. Tem um elemento, essa figura é uma figura do USGS, da United States Geological Survey, e geólogo tem uma mania que é de desconsiderar a presença dos humanos nos seus estudos, de um modo geral. Vocês vejam que nesta tela, deste ciclo da água deles, não aparecem os humanos, também não aparecem outros animais, né? Bom, merece destaque aí o papel do Sol, que é o que faz a evaporação e que permite a volta pelos rios aos oceanos. Vejam que é também através dessa evaporação e da entrada nesse ciclo que se forma um outro tipo de energia muito importante, além da fotossíntese, que é a energia hidráulica. O que forma a energia hidráulica é o fato de que a água que é elevada pela transpiração e depois pela precipitação, ela vai precipitar a uma determinada altura que é maior do que o nível do mar. E é essa diferença de altitude entre o local em que a água está e o nível do mar que permite o seu aproveitamento para energia hidrelétrica, né? Agora, uma coisa importante. A existência da água nas suas três formas, água líquida, gelo e vapor d'água na superfície da Terra, ela é condicionada por inúmeros fatores. A atração gravitacional da Terra ela tem que ser suficientemente grande para manter a água dos oceanos nos oceanos. Se fosse menor, ela evaporaria. Mas ela não pode ser grande demais, porque senão, com a evaporação, ela não teria condição de ir para a atmosfera, né? A rotação da Terra em todo o seu eixo, a cada 24 horas, ela garante uma temperatura na superfície da Terra que fica aí entre os mais 50 e os menos 50 graus centígrados, né? Celsius. O relevo terrestre, a distância do Sol, da Lua, e todos esses fatores
que são específicos do nosso planeta é que resultam em frequentes trocas de estado e num contínuo deslocamento dessa água com aquela possibilidade de purificação da água através da evaporação, por exemplo. Já pensaram bastante, já chegaram à conclusão de por que a água salgada não serve para matar a nossa sede? Estamos esperando uma resposta. Não, para que a água consiga reagir com outros elementos, ou com os materiais sólidos, mesmo com os líquidos, ela depende da polaridade. É só quando os polos da água já não estão comprometidos com algum tipo de cátion, algum tipo de ânion, que ela vai conseguir realizar o seu trabalho de, por exemplo, solvente universal, né? Então, é necessário que essa água esteja pura, que haja polos positivos e polos negativos que estejam liberados para essa reação, né? Então, por isso que a água salgada não serve para matar a nossa sede, né? E porque a Terra é um planeta tão especial do ponto de vista da sua força, atração gravitacional, da sua rotação, da sua distância do Sol, etc. O Antônio Donato Nobre, que é um cientista fantástico, trabalha muito com a questão da Amazônia, é um dos caras que melhor explica a história dos rios voadores e todas aquelas noções a respeito do clima também. Ele diz que, por causa disso, a Terra é uma improbabilidade estatística. Realmente, não é muito fácil achar um outro planeta, porque não é só ter água no planeta. Tem que ter água nos 3 estados. Senão, a água não vai agir como ela age no caso da Terra. Então, a vida que depende desses estados e dessa renovação, ela fica complicada, né? Agora, nós estamos vivendo hoje que o ciclo natural das águas não está dando conta da reposição das águas que são utilizadas na agricultura, na indústria, na criação de animais, etc., e mesmo para a nossa dessedentação, né? Então, por causa disso, cresce cada vez mais o uso das águas subterrâneas. E é por isso que a gente precisa levar em conta as águas subterrâneas. Se vocês observarem os planos de bacia da maior parte das bacias hidrográficas brasileiras, dos comitês de bacia, vocês vão ver que a água subterrânea é uma distinta ausente. E nós precisamos trazer essas águas subterrâneas de volta para o ciclo hidrológico para que a gente possa trabalhar melhor a questão da água na superfície da Terra. Então, pode-se considerar a água subterrânea como aquela que preenche os poros e as fraturas das rochas abaixo do nível freático. Praticamente todas as pessoas que não trabalham com a questão da água têm a ideia de que a água subterrânea é uma lagoa grande lá embaixo, né? E como aquífero, um aquífero não é uma porção de água subterrânea. O aquífero é uma rocha que contém água em condições de ser explorada, isso através de fontes naturais, de poços escavados, tubulares profundos, etc. Então, o que é um aquífero? É uma rocha com água, né? No caso aqui de Santa Catarina, e no caso mesmo do oeste de São Paulo, do oeste do Paraná, etc., o aquífero mais importante é o que nós aqui estamos chamando de Sistema Aquífero Integrado Guarani Serra Geral, SAIG-SG.
Nessa foto que vocês estão vendo, aparece em cima, são 3 camadas de basalto, 3 camadas de basalto na parte de cima, separadas aqui por faixas de vegetação, que corresponde à limitação entre essas camadas de basalto, e a camada mais de baixo, ela está sobre uma outra rocha, com um formato, com um contato, que é um contato ondulado, que corresponderia, segundo corresponde, na verdade, tá bem colocado isso, corresponde à superfície de um deserto. No caso, era o deserto de Botucatu, né? Que nós chamamos de Botucatu, outros países chamam de outro, que ocupava toda uma parte central do Gondwana, né? E que foi recoberto por essas camadas de rochas basálticas que formam o sistema aquífero Serra Geral em cima, e o sistema aquífero Guarani é essa parte de areia consolidada agora, porosa, e que forma e que constitui, então, o arenito Botucatu ou o sistema aquífero Guarani. Né? Então, esses 2 grandes sistemas aquíferos. Um croquis, um desenho, digamos assim, disso tudo, teria mais ou menos essa característica, né? Em cima, um sistema fraturado da Serra Geral, com disjunção colunar, com muitas fraturas, etc. E embaixo, a formação Botucatu, que seria, parcialmente, o sistema aquífero Guarani. Às vezes tem algumas camadas de areia aqui, que o pessoal chama aqui de arenitos intertrape ou interderrames, né? E uma coisa super importante para nós é que existem fraturas, às vezes corresponde a falhas, às vezes não, existem fraturas que colocam em contato essas 2 formações. Ao colocar em contato essas 2 formações, elas permitem uma certa interconectividade que vai nos ajudar a entender melhor as relações entre o sistema aquífero Serra Geral, em cima, e o sistema aquífero Guarani, embaixo. Desculpe, eu não tinha aqui um bom mapa geológico de São Paulo, ou não me deu o trabalho de procurar, e estou usando aqui um mapa geológico de Santa Catarina para mostrar para vocês como é que seria esse tal de sistema aquífero integrado Guarani-Serra Geral. Em Santa Catarina, de leste para oeste, eu tenho diversas faixas geológicas, uma faixa de areias recentes, uma parte aqui em vermelho de embasamento cristalino, uma parte que corresponde às camadas inferiores do Gondwana, do sistema gondwânico, e, finalmente, aqui toda essa mancha verde que corresponde às camadas do Serra Geral. Em São Paulo, além dessas camadas do Serra Geral, nós temos, especialmente na parte oeste de São Paulo, a presença também do Bauru, ou do Cauiuá, que é um aquífero muito importante também. A situação desse sistema aquífero, ele está na América do Sul, que está aqui do lado, né? E a gente vê toda essa parte que está em verde nesse desenho, corresponde à área de ocorrência em superfície do sistema aquífero Serra Geral. E o que está nesse verde meio azulado aqui nas margens são áreas de afloramento do sistema aquífero Guarani, que só aflora praticamente nessas porções mais externas aqui dessa área basáltica.
num perfil geológico, numa seção geológica, que corresponderia, a grosso modo, à seção geológica lá de São Paulo, né? Nós teríamos, então, aqui no litoral, as rochas sedimentares, ou sedimentos recentes, né? As rochas plutônicas e metamórficas que constituem o embasamento cristalino, né? E depois as camadas aqui dos aquíferos e das camadas do Permiano, que são essas rochas mais antigas do Paleozoico que estão que ocupam esse espaço aqui nesse desenho, né? Finalmente aparece, cobrindo essa parte toda, o sistema aquífero Guarani, que seria o Botucatu, no caso, e esse está coberto, por sua vez, pelo sistema aquífero Serra Geral. Então, fazendo uma perfuração aqui em Joaçaba, digamos que fosse, fazendo uma perfuração aqui, eu vou ter toda a sequência gondwânica, né? E isso aí também está representado aqui neste mapa, que como a gente mostra, a área de ocorrência do sistema aquífero integrado Guarani Serra Geral, no contexto, primeiro, esta linha vermelha que vocês veem aqui ao redor desta faixa seria correspondente às rochas do Permiano, e em cima delas o Guarani, em cima do Guarani o Serra Geral. O que está em laranja aqui no meio seria a área em que o Serra Geral e o Guarani estariam despejando suas águas para garantir a continuidade do rio Paraná, né? Nós temos que lembrar que a água subterrânea é super importante também para regular o fluxo dos rios, né? Alguns dados aqui: área total do Guarani, 1.100.000 km². A área total do sistema aquífero Serra Geral, 1 milhão de km². A área de ocorrência do sistema em Santa Catarina corresponde a 51% do estado. Em São Paulo, corresponde também a uma grande porção do estado, mas é interessante que, em São Paulo, o sistema aquífero Serra Geral ele é muito menos votado, vamos dizer, ele é muito menos estudado, muito menos trabalhado, porque como ele está recoberto pelo aquífero Kaiowá, o Bauru, que é um excelente aquífero também, ele é mais difícil de trabalhar. Então, vocês certamente já ouviram falar muito no aquífero Guarani, ouviram falar bastante no Kaiowá, e estando em São Paulo, vocês têm menos contato direto, permanente com o sistema aquífero Serra Geral. Mas aqui em Santa Catarina, 51% do estado é coberto pelo Serra Geral. Então, para nós, ele acaba sendo mais facilmente utilizado, é mais importante do que o outro. Acontece que, e agora nós vamos passar para o segundo tópico da nossa aula de hoje, já foi quase uma hora, a área do SAIG-SG, do Sistema Aquífero Guarani Serra Geral, ela coincide também com a área onde ocorrem os folhelhos Irati e Ponta Grossa, de idades Permiana e Devoniana. Eu vou voltar aqui duas para mostrar, nesta figura que está aqui, essa parte mais escura corresponderia ao folhelho Irati, que contém gás e óleo impregnados. Por isso, ele é chamado, muitas vezes, de... Ele é conhecido, então, como um folhelho que contém
muito óleo e muito gás. Embaixo aqui, nesta figura não aparece, porque não ocorre nesta porção de Santa Catarina, mas tem um outro folheiro muito importante, que é o chamado folheiro Ponta Grossa, que também contém muito gás e muito óleo, mas são rochas que são rochas impermeáveis. Então, para se retirar o gás e o óleo desses dois tipos de folhelhos, o folhelho é uma rocha impermeável, né? Ela não tem porosidade, quer dizer, ela tem porosidade, mas ela não tem permeabilidade, né? Para deixar sair esse gás, esse óleo que estão aprisionados lá. Para se retirar isso aí, é necessária a utilização do tal do fraturamento hidráulico. E essa ideia do fracking apareceu pela primeira vez no nosso país como algo passível de ser explorado na 12ª rodada de licitações diárias pela Agência Nacional de Petróleo no ano de 2013. Essa coincidência de que a área dos folhelhos Irati e Ponta Grossa é também a área onde ocorre o SAIG-SG, chamou a atenção dos pesquisadores da água subterrânea, dos que trabalham mais com o Guarani, etc. Por quê? Porque o fracking poderia levar a uma possibilidade de contaminação dos aquíferos, especialmente o Guarani e o Serra Geral, pela sua importância, né? Esse mapa aqui é o mapa da 12ª rodada lá do Brasil, e as áreas que foram colocadas na licitação estão aqui em azul, desde lá do Acre, passando lá pelo sul do Piauí, passando em Maranhão e Piauí, passando aqui pelo Mato Grosso, na área de norte de Minas Gerais e na Bahia, né? E uma área aqui no Pontal de Paranapanema e a outra área aqui no oeste do Paraná. Além destas áreas aqui, que são as áreas onde já ocorre a explotação do petróleo. Isso aí seriam todas essas áreas que estão aqui nesses quadradinhos menores, né, que estão representadas aqui nessa área que não aparece nesse mapa grande por uma questão de escala, né? Esses aquíferos, eles correspondem às bacias terrestres. Aliás, estas áreas, com os blocos da 12ª rodada, correspondem a aquíferos importantes. Então, vejam que aqui todas essas áreas são de aquíferos, né? E os blocos que estão em cor-de-rosa aqui estão, no caso lá de São Paulo, sobre o Caiuá, o Serra Geral e o Guarani. E aqui no oeste do Paraná, basicamente sobre o Guarani, sobre o Serra Geral e sobre o Guarani também. Bom, então, olhando esse mapa aí, o pessoal que trabalha com Guarani se assustou, né? Na bacia do Paraná foram feitas, as vendas foram para a Petrobras e para uma tal de Petra Energia. No caso do... Primeiro foi de São Paulo, né? Agora, no caso do Paraná, também foi principalmente a Petrobras, mas também a Petra, que adquiriram essas áreas que foram licitadas. E essas áreas correspondem a áreas com uma concentração bastante importante de poços. Vejam, esses aqui são os poços em azul, né, que foram cadastrados pelos CIAGAS da CPRM, né, tanto em São Paulo como no Paraná. Então, já existe uma explotação grande de água subterrânea nessas áreas, e daí a preocupação com essa qualidade das águas e a possibilidade de haver uma contaminação através do fracking. Não vamos entrar em detalhes sobre como é que se daria essa contaminação, seria praticamente uma outra palestra essa, né?
Mas a verdade é que, em função dessa preocupação, nós passamos a fazer um estudo mais aprofundado da questão do fracking e, por extensão, da própria política energética no Brasil. Grande parte desse trabalho está registrado numa tese de doutorado do Luciano Augusto Henning, defendida em 2019, no nosso programa de pós-graduação em Geografia, e tem esse título de Descaminhos da Política Energética no Brasil, Energias Renováveis, Gás de Xisto e a Entrega do Pré-Sal. Essa tese está disponível, quem quiser consultar, ela está neste link aí, nesse site, né? Repositório da UFSC. Bom, segundo o Luciano, nesse estudo, eu copiei aqui do resumo da tese dele, evidenciou-se a estreita relação temática da água com a energia e a ameaça aos aquíferos brasileiros, representada pela possível utilização do fraturamento hidráulico para a produção do gás de xisto. Ele montou, então, para sua tese, uma pergunta norteadora que buscava um fio condutor das políticas de energia no Brasil, primeiro sobre as energias renováveis, depois sobre o gás do xisto e, inclusive, sobre a questão do pré-sal. E, estudando essas questões, surgiu a hipótese da dilapidação dos nossos recursos energéticos por políticas neoliberais que estão atreladas à subserviência das elites brasileiras ao imperialismo capitalista. A frase parece meio jargão, mas que é algo que corresponde à realidade, conforme a tese dele demonstra cabalmente. Para isso, ele apresentou uma análise das políticas energéticas no Brasil, usando conceitos de território e o conceito de imperialismo capitalista e de neoliberalismo, que foram cunhados pelo David Harvey. São dois trabalhos muito importantes do Harvey, um de 2008 e um de 2013, e nessa tese, então, do autor, ele analisa aspectos relacionados à potencialidade brasileira de aproveitamento dos recursos energéticos renováveis. Isso é super importante, essa parte da tese do Luciano, porque ele mostra que o nosso país ele está situado praticamente todo em áreas temperadas e tropicais. Isso foi muito utilizado pelo Bautista Vidal. Bautista Vidal foi o grande impulsionador da ideia de utilizar o álcool como um combustível renovável e fez um trabalho muito bem fundamentado, mostrando que realmente no Brasil nós teríamos condição de trabalhar praticamente só a partir dos recursos energéticos, tanto do ponto de vista da hidroeletricidade, que é importante, que é garantida por um sistema climático bastante favorável, que permite a renovação constante dos nossos rios, né? Como pela utilização de outros recursos renováveis, que no caso do Bautista Vidal ainda eram, isso já foi algumas décadas atrás, ainda eram basicamente a questão dos combustíveis a partir de vegetais, da cana-de-açúcar principalmente, mas também de outros combustíveis, né? O álcool como principal, né?
E nós temos em relação com a dependência que existe de energia não renovável, e principalmente fóssil, de alguns países como os Estados Unidos, que são o maior produtor e o maior consumidor mundial de petróleo, e cuja dependência estratégica de reservas de outros países explicaria o seu papel imperialista na geopolítica mundial. Quer dizer, realmente, se a gente vai olhar... Outro dia eu ouvi dizer que os Estados Unidos têm 800 bases militares fora do seu território. E isso aí, para que é? É para garantir o seu acesso às reservas de combustíveis fósseis, principalmente dos outros países, né? E que mostra seu papel na geopolítica mundial. O Luciano, no caso, destaca também a importância estratégica da manutenção da Petrobras como uma garantia de soberania para o Brasil. Essa soberania dentro de um conceito que seria o conceito de participação popular, de participação das pessoas, do cidadão, na condução dos destinos do país. E não uma subserviência aos interesses estrangeiros, que seriam interesses do capital internacional, em grande parte também interesse dos próprios Estados Unidos, que tem essa sede importante de poder sobre os recursos do mundo todo, né? Então, essa implementação do receituário neoliberal no Brasil já começou no tempo do Sarney, mas depois, principalmente com o Fernando Collor de Mello, que desregulamentou uma porção de coisas, e do Fernando Henrique Cardoso, né? Que, vou abrir um parêntese aqui, ele fez um trabalho muito importante sobre a teoria da dependência, mas parece que o grande problema foi que ele acreditou na tal da dependência e resolveu entregar todo o país, né? Promoveu a tal da privataria tucana, privatizou tudo que podia, e só não privatizou também a Petrobras e a Eletrobras, porque não conseguiu, na época, a privatização completa. Mas já houve entrega de reservas estratégicas de petróleo, de gás, conseguiu a derrubada da garantia do monopólio estatal, e isso aí ficou especialmente importante depois da descoberta do pré-sal, porque o pré-sal reacendeu a cobiça do imperialismo capitalista sobre o petróleo no Brasil. O Brasil, que era um partner, que era um sócio minoritário, digamos assim, entre os países produtores de petróleo, a partir do pré-sal, se torna um dos maiores detentores de reservas de óleo, de petróleo no mundo. E isso aí, claro, acendeu essa cobiça desse pessoal todo, embora ela estivesse parcialmente contida por um marco regulatório que foi elaborado no governo Lula contra o paradigma neoliberal. Bem, aí o que aconteceu com o petróleo no país, né? Tem uma história, uma análise histórica bem detalhada, que mostra os ataques sistemáticos à soberania brasileira e que é contada numa apresentação elaborada pela Patrícia Layer. Patrícia Layer, ela é uma das diretoras do Sindipetro do Rio de Janeiro, é conselheira da AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras,
e é geóloga da Petrobras desde 2000, e ela fez uma apresentação, tem mais de 120 slides na apresentação dela, que ela chama atenção para o petróleo, os campos gigantes e para espionagem. E ela fala em 2 telegramas, num golpe e o destino do Brasil. Eu copiei alguns slides dela, só para mostrar aqui. Desses 2 telegramas, um era mais antigo, mas um telegrama confidencial, por exemplo, que foi emitido em dezembro de 2009, do Consulado dos Estados Unidos, na Rua México, para a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, e que era assinado pelo José Serra e por uma outra pessoa do Instituto Brasileiro de Petróleo. E naquele telegrama, o texto está aqui em inglês do lado, né? Ele dizia mais ou menos o seguinte: deixa aqueles caras do PT fazer o que eles querem, porque não vai haver rodada de leilões, e então nós vamos mostrar para todo mundo que era o modelo antigo que funcionava. E nós vamos mudar esse modelo de volta. Isso em 2009 e vazou no Wikileaks em 2010. Os personagens do telegrama foram aqui o José Serra, e assina também o telegrama a Patrícia Pradal, que era da Chevron, que é uma das 4 maiores empresas particulares de petróleo atuais, né? Eram 7 irmãs, algumas foram comendo as outras e agora só tem 4, né? É a Exxon, a Chevron, a Shell e a BP, né? British Petroleum. Esses 2, então, mandaram aquele telegrama dizendo: não se preocupem, porque nós vamos acabar com todo o marco regulatório, né? E em setembro de 2013, o Snowden denunciou a espionagem no pré-sal. Essa espionagem significava o roubo de computadores dos técnicos da Petrobras, para que os Estados Unidos pudessem ficar sabendo de toda a história do pré-sal, né? E ele denunciou que a presidenta Dilma, a Petrobras e o pré-sal foram espionados e tal, mostrando essa interferência internacional brutal do imperialismo, né? Aconteceu que, em outubro, a Dilma Rousseff foi reeleita presidente do Brasil. Resultados foram até relativamente apertados, vamos dizer, 51,65 contra 48,35. O Aécio Neves perdeu, e no momento em que ele perdeu, ele disse: não vamos deixar a Dilma assumir, e se ela assumir, nós vamos tirá-la, né? Ocorreu, então, o golpe de 2016. Todo mundo sabe que isso foi uma grande farsa, né? Logo após o golpe, imediatamente após o golpe, o José Serra apresentou seu projeto de lei no Senado, que desobrigava a Petrobras de participar do pré-sal, quer dizer, que abria as portas do pré-sal para as empresas estrangeiras. Bom, nós fazemos questão de deixar bem claro que tudo que está acontecendo hoje em relação à entrega dos recursos naturais do Brasil, ela começou efetivamente, já foi tratada antes do golpe que tirou a Dilma do poder. Ela, em 2013, já estava tudo preparado para que ela não ganhasse a eleição. Como ela ganhou a eleição, foi necessário montar uma crise, e a crise o pessoal conseguiu, então, entrar para
através dessa crise, o pessoal conseguiu assumir o poder no Brasil, né? Logo, o Temer foi para conversar com os grandes líderes mundiais e, por exemplo, conversando com o pessoal da Nestlé, da Coca-Cola, etc., eles já tinham na agenda a possibilidade de privatização, inclusive das fontes de água do Brasil, né? Não foi possível, por uma questão legal, privatizar todas as águas, mas a legislação do Temer, no caso, foi a das PPPs, que eram políticas... deixa eu ver como é que era o nome dessas políticas aqui. Acabou sendo, no fato, o que se traduziu pela privatização do poder político, um verdadeiro apossamento do controle dos recursos naturais do país pelos grandes grupos industriais, comerciais e financeiros mundiais, conforme o Ricardo Petrella já dizia em 2010, aqui no país. Esse modelo de privatização ele já acontece pelas empresas engarrafadoras de água. A Nestlé e a Coca-Cola engarrafam mais de 50% da água engarrafada vendida no Brasil. Pelas indústrias de cerveja e refrigerantes. O Lehman, que é dono da Ambev, é o homem mais rico do Brasil e um dos 16 mais ricos do mundo, né? Ou 116, sei lá. De outras indústrias, pela mineração, para as hidrelétricas, e especialmente para fins agrícolas, com ou sem uso de irrigação, né? Teve o caso da guerra pela água em Correntina, na Bahia, em que mais de 500 habitantes da cidade invadiram e destruíram os equipamentos de irrigação de uma fazenda, que estaria rebaixando o nível da água do rio, que servia a todos os demais habitantes do município. Houve uma passeata com a participação de 8 a 12 mil pessoas, né? E num total de 33 mil habitantes. Essas fotos mostram, embaixo, os pivôs centrais, que retiravam a água do rio, que abastecia a cidade de Correntina, que estava ficando sem água. Mostra a central hidrelétrica da fazenda, que controlava esses pivôs centrais, destruída pela população, e uma passeata da população em apoio às 500 pessoas que foram lá e quebraram tudo. Isso aí foi um caso muito comentado na época, mas que ficou sem maior resultado, porque realmente o próprio pessoal do Ministério Público chegou à conclusão de que as pessoas tinham razão em arrebentar com essa questão, né? Bem, acontece que essa questão da privatização ela não envolve apenas a água, não só o pré-sal, mas também a energia hidrelétrica. E agora está havendo esse movimento para a venda da Eletrobras e de centrais hidrelétricas em pleno funcionamento, já que são empresas totalmente rentáveis. Não é verdade que são deficitárias. Também a entrega da Embraer, que acabou não se confirmando lá. E, no caso do petróleo, a alienação dos nossos melhores campos do pré-sal, como o campo de Carcará, por exemplo, que foi vendido para uma estatal norueguesa, a Statoil, que mantém com seus lucros o Oil Fund, fundo do óleo, fundo de previdência que já conta com recursos para atender pelos próximos 100 anos todos os cidadãos da Noruega. Não são tantos, mas é um fundo super importante, né? Então, houve muitos contatos desse pessoal e havia uma ideia de que os lucros do pré-sal seriam carreados para um fundo social destinado principalmente a financiar a educação brasileira.
haveria isso segundo a lei que foi aprovada no governo Lula, que destinaria 50% dos recursos para a educação e 25% para a saúde, o que seria similar ao fundo esse da Noruega. Mas isso aí foi todo desmontado. As políticas de conteúdo nacional foram revisadas depois do golpe de 2016 e houve a entrada de novas empresas internacionais para acelerar o calendário, os novos leilões de oferta de áreas do pré-sal e de outras áreas de políticas para o gás natural, refino, distribuição, termoelétrica, que estão todas sendo retiradas da Petrobras. A política do Temer retirou do setor os gasodutos, foi vendido o grande gasoduto troncal do Sudeste brasileiro, a nova transportadora Sudeste, e depois disso foi vendido também o grande gasoduto do Nordeste brasileiro. O que acontece é que hoje a Petrobras paga para transportar o gás produzido, que antes ela pagava, sim, mas pagava para a sua subsidiária. Então, o dinheiro ficava na Petrobras. Agora, o dinheiro vai para, por exemplo, o grupo canadense Brookfield, que é um dos compradores aí dessa NTS. Queria chamar a atenção para o fato de que a privatização que está ocorrendo não é só da água, não é só da energia, não é só do petróleo. Ela é da educação e na educação. Tem projetos aí super importantes que estão privatizando todo o nosso complexo de educação. Se vocês começam a conversar com alguém que admira o governo atual, uma das coisas que eles vão dizer é: tem que acabar com a universidade pública, tem que acabar com a educação pública, tem que deixar que as pessoas ensinem seus filhos em casa, não sei mais o que e tal. Tudo isso dentro de uma política de privatização da educação e dentro da própria educação. Sobre a educação, o Glenn Rikowski, um pesquisador britânico, ele fez um levantamento e disse que, nas circunstâncias atuais do capital global, o financiamento estatal da educação aparece como uma fonte tentadora para sugar dinheiro público. O valor do mercado educacional mundial foi de 4,9 trilhões de dólares em 2015. Ou seja, os capitais privados não se conformam que este mercado educacional fique simplesmente imposto, Estado, trabalhadores da educação e etc. Eles têm que entrar neste dinheiro, esse dinheiro tem que passar pela mão deles. A tomada de controle sobre a educação por parte das empresas não parece surpreendente, isso aí estimula a sua privatização. Né? Bom, a questão da ciência e da tecnologia no país, o orçamento de ciência e tecnologia tem sido congelado, a tal da EC 95, da chamada emenda do fim do mundo, né? Contingencia os recursos orçamentários. Em 2017, está cada vez congelando mais o orçamento da ciência e da tecnologia brasileira. Eu tinha os números aí, nem vou apresentar. Aqui alguma coisa sobre a venda de um crime de lesa pátria, patrocinado pelo Pedro Parente e pelo Michel Temer. O feirão da Petrobras, venda de gasoduto, depois disso já foi vendida também a BR, a Petrobras distribuidora. O que os engenheiros da Petrobras dizem, os trabalhadores da Petrobras dizem, é que uma empresa de petróleo tem que ser verticalizada.
ela tem que ter produção, exploração do petróleo, refino, distribuição, até o posto, do poço ao posto. Dessa forma, quando há flutuações no valor do óleo, você tem a manutenção dos lucros pela empresa. E o que a diretoria da Petrobras até agora fez, desde o golpe, foi retirar todas as outras áreas que não fossem apenas a produção do petróleo para venda para empresas estrangeiras, para venda para os estrangeiros, e agora está vendendo as refinarias. Acabaram de vender a Landulfo Alves, lá na Bahia, que era a segunda maior do Brasil. Ora, quem comprou foi um fundo financeiro da Arábia Saudita. A Arábia Saudita que é dona de todo o petróleo da Arábia Saudita. A Aramco, a empresa da Arábia Saudita, ela é dona de todo o petróleo de lá. E ela não está comprando a refinaria no Brasil. Quer dizer, vai ter um mercado cativo para ela, em toda a região vivida por aquela refinaria, e nós vamos ter distribuição aí do petróleo. Mas hoje, dia de hoje, está em pauta a privatização da Eletrobras, desprezando a relevância do controle social sobre uma empresa estratégica no processo de desenvolvimento. A Eletrobras é uma concessionária de serviços públicos e uma empresa tão estratégica quanto a Petrobras. Tem 47 usinas hidrelétricas, 114 térmicas, 69 eólicas, capacidade para 47 mil megawatts, o que dá mais de 5 Itaipu, né? O que a faz a maior geradora de energia elétrica do planeta. E essa empresa também atua na distribuição e na transmissão de energia. Ela fornece um serviço que é essencialmente público, e a razão principal dela não é o lucro, mas o atendimento das necessidades da população, especialmente a população de baixa renda, que depende de tarifas subsidiadas, das próprias indústrias e das demais empresas que necessitam de fornecimento regular e confiável desse serviço, e podem se tornar menos competitivas com o aumento de tarifas, além de reféns do interesse de grupos financeiros internacionais, grupos rentistas, né? A conta da eletricidade vai ficar mais cara. Todo mundo concorda com isso. Pois a Petrobras, historicamente, dá lances melhores nos leilões, regulando para baixo o preço da tarifa. Ela prioriza o interesse público, ela viabilizou grandes usinas hidrelétricas, apesar da participação de capital privado, que normalmente é altamente subsidiado pelo BNDES, que é também investido. E outros problemas podem vir dessa privatização, como a venda da CHESF, Centrais Hidrelétricas do São Francisco, que controla em risco o controle do uso de todo o Rio São Francisco. Ontem, dia 26 de maio de 2021, eu vi uma discussão da qual participou o Luiz Pinguelli Rosa, que é uma das maiores autoridades na questão de energia do país, e o Pinguelli dizia com todas as letras que essa turma, cito literalmente, essa turma de cafajestes que estão no poder, estão entregando a Eletrobras, e isso vai certamente comprometer o controle da energia elétrica pelo Estado brasileiro, que passa a ser refém dos interesses dos acionistas das empresas que estão comprando isso aí. Ou seja, o grande capital financeiro é que vai governar os recursos da Eletrobras, das nossas hidrelétricas, já pagas e funcionando,
do nosso petróleo, das nossas refinarias, e até da nossa água, se a gente não tomar uma posição muito clara. A Câmara de Deputados já aprovou essa privatização da Eletrobras, e todas as pessoas estão tentando pressionar os senadores para que os senadores não aprovem também essa privatização. Mas a gente sabe que, com esse governo que nós temos, isso, infelizmente, é uma grande possibilidade. Muito obrigado. Desculpem que eu falei tanto tempo, não queria atrapalhar tanto a vida de vocês, mas estou à disposição para a gente conversar sobre qualquer um dos temas que nós apresentamos e que vocês queiram colocar. Chaib, muito obrigado. Como disse aqui no final, no chat, o Gabriel, o cenário é revoltante mesmo, porque a gente está vendo uma situação política no Brasil, né, que está levando a um completo entregue, né, um entreguismo total das nossas fontes de recursos, de bens naturais, né, e é triste essa situação, que às vezes a gente se sente até, como é que fala, imobilizado ou inerte, né, em relação ao que a gente pode fazer, etc. Mas a gente tem que se mobilizar, temos que denunciar, temos que brigar em relação a tudo isso. Antes de passar a palavra para as pessoas fazerem perguntas, né, eu gostaria de te dar os parabéns, Chaib, porque, para mim, né, que trabalho, que sou geógrafo de formação, né, todo mundo sabe disso, eu sou um geógrafo, não sou geomorfólogo, né, a minha formação é como geógrafo, trabalho na área ambiental, geomorfologia, etc., mas estudei uma aula de geopolítica. Nós falamos tanto na geografia e geopolítica. Geopolítica não é da área das humanas, não é da área física. Geopolítica, né, é de todas as áreas do conhecimento, em todas as esferas. E trazendo isso para a geografia, porque isso é um doutorado em geografia, um programa de pós-graduação em geografia, tu deste uma aula brilhante, e que foi desde lá da molécula da água, da onde que surge, né, do aspecto da escala, da nano e da microescala, e mostrou toda essa potencialidade quando a gente vê um corte de um perfil geológico para entender aonde que está esse recurso da água, aonde que está o recurso do petróleo, aonde que está o recurso do gás. Então, muitas vezes, Chaib, eu adorei a tua aula, porque nós, da geografia, a gente tem que fazer uma autocrítica. Muitas vezes nós negamos esse conhecimento, que é do ponto de vista da natureza, da sua dinâmica. E nós queremos, ao negar isto, nós não somos geólogos, não somos biólogos, não somos engenheiros, mas ao negar esse conhecimento, às vezes a gente se atreve a querer falar de geopolítica sem saber de onde que vem a fonte. Então, a tua aula foi tão brilhante nesse sentido, que tu trabalhou desde a questão que eu anotei aqui, do polo positivo e negativo, do CAT do ANI, da água como um solvente universal, mas a água, né, como ela é um bem da humanidade. Né? Da onde que vem a energia quando uma queima? Por exemplo, essa energia que está lá contida é a energia do Sol. Mas nós não discutimos isso dentro da geografia, que deveríamos discutir mais, do ponto de vista da geopolítica. Quando a gente estuda uma bacia sedimentar, mas para que isso do ponto de vista da geografia da água, né, das potencialidades? Quando estudamos uma área de dobramento, para quê? Porque tem complexos minerais. Então, aqueles perfis que tu trabalhou, falando dos aquíferos, das proteções, e aí, claro, o que o ser humano, do ponto de vista do capital, tratando esse recurso como uma mercadoria, como que ele vem trabalhando isso tudo? E aí, não é que a gente pensa tudo como uma lógica de mercado ou uma lógica de um bem que tem que ser utilizado por todos, do ponto de vista da sua universalização, do acesso a todos, né? Então, esse tópico dos frackings,
O Alessandro, que deve estar aqui presente, um doutorando, ele vem pesquisando sobre isso, que é a tese de doutorado do Alessandro. Provavelmente, não sei se ele vai te fazer uma pergunta, vou deixar a critério dele. Nesse final das privatizações, né, do ponto de vista dessa denúncia, do esclarecimento dos dados, ele realmente foi brilhante, porque é o contexto que nós estamos vivendo hoje. Se nós não entendermos, pessoal, toda essa cadeia, e se a gente não entender de onde que vem as gerações, ou seja, onde que eu quero chegar, algo que eu sou chato há 18 anos aqui no Departamento de Geografia e na pós. Se a gente não conectar os saberes e as dinâmicas dentro da geografia física humana, pessoal, a gente não vai a lugar nenhum. Nós vamos ficar cada um na nossa zona de conforto. E não é esse o caminho. Então, Chaib, eu não vou me estender, eu queria te dar os parabéns pela brilhante aula que tu deu. Tu deu uma aula de geografia, de geopolítica, que nos deixou muito claro o quanto que é importante a gente fazer essas conexões. E os diálogos com outros profissionais das diversas áreas do conhecimento. Isso envolve a saúde pública, né? Isso envolve a questão da água, envolve a questão do ensino, envolve uma série de dimensões, né, que a gente trabalha dentro da geografia e que a gente tem que aprender a escutar os outros, né, para a gente entender essas dimensões. Né? Então, eu começo dizendo, parabenizando isso. Bueno, estou vendo um monte de mãos levantando, vou tentar me organizar aqui, pessoal. Tá? É uma série de blocos, desculpa se eu não conseguir. Então, eu estou vendo o Gabriel, deixa eu só anotar aqui, o Gabriel, depois das mãozinhas, eu estou vendo dois Gabriel, né? Tem o Gabriel aqui no meu canto, na minha tela, os dois Gabriel, depois eu tiro para o ímpar aí, e estou vendo aqui também o Giba e o Rodrigo. Vamos começar com 4 perguntas, né? Senão a gente confunde demais, tá bom? Vamos lá, então, o Gabriel, aqui no canto, tá? E depois o Giba e o Rodrigo, esse, né, Rodrigo? Tá? Vamos lá, pessoal. A palavra está aberta. Eu acho que o primeiro foi o Gabriel Luchivano, que apertou, eu sou o segundo. É tu, Gabriel. Sou eu, então tá. Queria parabenizar aqui a iniciativa do seminário aqui que o professor João Oswaldo ofereceu e a brilhante aula do professor, né, o Chaib. E acho que, como o João Oswaldo já falou, foi uma aula não só de geologia, né, como também de geopolítica, né. E acho que acrescentou algumas coisas assim, ficou bastante provocado, professor, para você ter uma ideia, quando tratar dessas questões do imperialismo aqui e desses processos de privatização, até o senhor citou da Eletrobras, né? A Eletrobras mesmo, ela teria uma tarifa de energia passando para a população de R$65 o quilowatt-hora, né? Sendo que com a privatização ela subiria para mais de 185, né? E sem dizer do preço de banana que os caras querem vendê-la, né? Como também que você trouxe até da questão do gás aqui em São Paulo, nós fizemos uma campanha junto ao Sindipetro, aqui de São Paulo, com o preço do gás justo. O valor do gás, do custo de produção é R$35, sendo que hoje, em qualquer lugar aqui, eu acho que em São Paulo ou em outro estado, está em torno de 100 a 150, né? E eu queria mais, na verdade, tentar conversar com o senhor, né, a respeito disso, assim. Interessou bastante essa questão do fracking, porque eu estudo a financiarização da água, né? Eu queria tentar entender mais ou menos como que seria a utilização desses aquíferos. Daí que são os postos em bloco. Quem tem o acesso ao bloco do xisto e também tem um acesso ao aquífero para a produção do xisto, como que isso ficaria? Seria uma forma de outorga como a gente tem hoje, ou ela se mescla, né? Acho que seria nesse sentido. Mas hoje, quando a gente está nesse processo que ainda está em discussão no Senado, o PL 495, né, que é o PL que coloca um instrumento dentro da lei das águas, né, que é um instrumento de mercado. No caso, hoje o instrumento de mercado está sendo usado mais, segundo o texto do senador da Coca-Cola, quem conhece aí já sabe, né? Coca-Cola sempre feliz e a Nestlé também. Ele coloca que o mercado, mais uma vez, uma forma bastante vulgar, smithiana, mas ele coloca que o mercado poderia sanar a escassez
Aí ele cita um exemplo até de Florianópolis, perdão, São Francisco. Eu queria saber, nesse sentido, quem tem acesso ao bloco do fracking ali para fazer esse processo, ele também tem uma outorga, isso poderia dar possibilidades, claro, ainda está tudo na discussão, mas possibilidades de uma outra espécie de outorga, lembrando que essas outorgas podem ser negociadas e futuramente vendidas, se aprovado esse PL 495, que é o chamado de mercados da água. Eu acho que, do mais, não me estender, sempre é muito bom, né, escutar essa questão da soberania da energia nesse momento que a gente sabe que foi o que mudou a conjuntura nacional a partir do golpe, esse imbecil que a gente tem que, hoje, ter que escutar as negações dele pela pandemia. Desculpa o termo. Muito obrigado mais uma vez. Gabriel. Boa tarde a todos e a todas. Também vou com o meu xará aí. Estou impressionado com a aula do professor Luiz. Obrigado, João, também pelo que você colocou. Muito potente a fala. A gente sabe, né, dessas coisas, a gente vai acompanhando as notícias, mas quando o professor apresenta dessa forma, né, encadeando todas as coisinhas, a gente chega no final da fala com esse sentimento de revolta, né? E de angústia também, né? Porque ficar revoltado no meio dessa pandemia é pior ainda, que a gente não está ocupando as ruas, não está, né? Vontade mesmo era desse cenário. Para não me estender, professor, eu gostaria de tirar uma dúvida. Você acredita que todo esse processo, que para mim me parece até uma forma nova de acumulação primitiva, de roubo mesmo, né? A sensação que dá é uma sensação de roubo, né? De acumulação primitiva, né? De a gente estar chegando os barcos aqui e estarem roubando o nosso país. Ele se acelera por causa da crise de 2008, né? A financeira de 2008. Ou você acha que isso já é um processo que ia acontecer independente daquela crise ou não? E o quanto também... Eu estava lendo o jornal A Folha essa semana, me mandaram uma reportagem da Coca-Cola e da Nestlé, de algumas outras grandes empresas querendo, falando de fazer emissões zeros, né, e de serem sustentáveis, né, no seu marketing verde, né, e o quanto essa falácia, né, esse marketing verde reforça o nosso grau de alienação, né, na atualidade. Porque, ao mesmo tempo que eles estão fazendo esse marketing verde, né, eles estão privatizando a água do mundo e, enfim, tudo isso que você trouxe com toda essa sabedoria. Muito obrigado pela aula. Obrigado, os colegas. Uma tarde muito rica. Giba. João, você quer ler primeiro a pergunta da Ana Paula? Pode ser, porque a Ana... Chaib, a Ana Paula ela fez uma pergunta. Professor, estamos passando por um momento de consumo elevado de águas subterrâneas e uma relação complicadíssima se estabelece entre retirada versus recarga. Algumas experiências internacionais estão avançando principalmente sobre a recarga artificial de aquíferos por meio de injeção. Como você analisa isso? Tá? É a pergunta da Ana. Giba, vamos lá então para a gente, depois do Rodrigo, a gente passa a palavra para o Chaib. Bom, primeiro agradecer, João, a sua articulação com o professor Chaib e a aula magnífica, né? Eu espero depois, inclusive, que esse material possa ser, professor, socializado, né? Porque justamente tem informações extremamente importantes para a gente contribuir na nossa análise da realidade. O professor falava de correntina. Eu, à época, estava no Conselho Nacional de Direitos Humanos e foi impressionante, porque nós fomos uma semana depois da ação da população, que foi uma ação, vamos assim dizer, entre aspas, de geração espontânea, né? Embora o MAB atue na região,
foi uma articulação popular, né? A gente viu a reação forte, e eu estou lembrando justamente de Correntina, para trazer uma questão que já vinha lá, não só para o Conselho Nacional de Direitos Humanos, mas também para as organizações, a Via Campesina, que fomos lá, a questão das outorgas, né? Como que o senhor analisa essa questão? Porque ali o governo da Bahia, né, diga-se de passagem, né, o governo do PT estava concedendo essas outorgas sem, evidentemente, talvez, esses estudos aprofundados, né? Para vocês terem uma ideia, eram pelo menos em torno de 106 milhões de litros de água que a fazenda utilizava por dia, né? O equivalente na exploração da água do rio Arrojado. Uma outra questão é justamente esse vínculo. A análise do professor foi fantástica nessa conjuntura macro, né? A gente quase não tem falado muito do que está embutido na água, ou melhor dizendo, nos commodities que são exportados, né? Então, essa dimensão da carne, da soja, né? Como que isso... E agora, inclusive, a gente vê, por conta dos pivôs, né? A imagem que o senhor mostrou ilustra muito isso. Aqui no Mato Grosso, né, onde eu estou, é uma exploração da água, a busca de tentar passar, inclusive, manter essas explorações no zoneamento. Então, um pouco como o senhor também analisa essa questão, né, da falta de entender o componente água também enquanto um elemento dentro das exportações. É isso, mais uma vez, muito grato, João, muito grato, professor Scheib, pelas contribuições aqui. Obrigado, Gilberto. Rodrigo, fechamos com a tua pergunta. Tudo bem? A gente passa para o professor Rodrigo. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, professor Scheib. Primeiro é um salve de Santa Catarina, né? Estou aqui em Rio do Sul. Fiz a graduação e mestrado na Federal de Santa Catarina. Então, sempre bom ver... Quando eu vi o nome do professor Scheib, que ia no seminário ser ele, eu fiquei, bom, representatividade é isso. Mas e também muito legal ver sobre a tese do Luciano. Eu joguei bola com o Luciano há 5 anos, assim. Então, ver ele ali fazendo os resultados da tese dele, um cara que eu conheço de perto, vi que trabalhou bastante por essa tese, ficou um resultado bem legal, assim. Mas a minha pergunta é mais, tratando essa questão ideológica do processo de privatização e concessão privada no Brasil que a gente está vendo em relação aos recursos hídricos, eu queria saber qual é a opinião do professor, sendo bem direto, em relação ao marco legal de saneamento. Eu já li muita coisa sobre isso em relação e tem várias pessoas, digamos, com bastante carga, assim, que têm opiniões muito divergentes sobre o assunto, né? Alguns dizem que é uma abertura institucional para privatização das águas, outros dizem que na verdade, uma forma de abertura controlada para realmente atingir os objetivos de saneamento universal. Tem opiniões bem divergentes no assunto, eu queria saber qual a opinião do professor nesse sentido. Obrigado. Scheib, poucas perguntas. É contigo. É bom porque a gente pode refletir sobre algumas coisas mais específicas, né? Bem, começando pelo Gabriel Alexandre, né? Gabriel tocou na questão da Eletrobras, que vai aumentar o preço e tal, e eu acho que isso aí faz a gente refletir um pouco mais sobre isso que a gente está chamando aí de soberania sobre os recursos naturais do país, né? Isso é pensar que, embora seja ainda uma concepção talvez demasiado capitalista, nós deveríamos ser um pouco mais abertos para essa questão do Estado, do país, o que é do país, é do povo e tal, do país. Mas na situação que a gente vive atualmente, mundial, realmente a gente tem que pensar que o território brasileiro, delimitado aí pelas fronteiras do Brasil,
uma preocupação, deveria ser uma preocupação básica dos dirigentes do povo brasileiro, do total do povo brasileiro, que deveria levar em consideração os interesses de toda a população. E o que está se vendo atualmente é que, ao invés de estarem em primeiro plano os interesses da população brasileira, ficam em primeiro plano os interesses dos acionistas de algumas empresas. Esse caso da Petrobras, eu acho que é mais do que evidente. Essa história do atual preço de paridade de importação dos combustíveis pela Petrobras, o PPI. Por que é que o Pedro Parente, quando assumiu a Petrobras em 2016, depois do golpe de Estado, instituiu esse preço de paridade de importação? Porque o preço de paridade de importação, ele permite, ele viabiliza que, acompanhando o preço do dólar e o preço do petróleo, ele viabiliza a importação de combustíveis já refinados, que tem vindo principalmente dos Estados Unidos, principalmente o diesel e a gasolina, que tem vindo diretamente dos Estados Unidos. Por que ele viabiliza? Porque seria possível para a Petrobras, que é dona do petróleo, que é dona da refinaria, que era a dona do transporte e era dona da distribuição, praticar preços dos combustíveis que atendessem prioritariamente os interesses nacionais. Interesse do transporte, interesse da produção de alimentos e tudo mais. Mas, de repente, essa política inverte essa situação e passa a atender o interesse dos acionistas da Petrobras, que basicamente é o próprio governo, tudo bem, mas que tem uma base muito forte também fora do país. Então, eles fazem isso aí, dizendo, não, nós temos que atender o interesse dos acionistas. Por isso, a Petrobras tem que dar mais lucro para poder pagar mais royalties. E esse recurso, que poderia ser um recurso que serviria para a melhoria da vida do conjunto da população brasileira, passa a servir basicamente para atender o interesse de acionistas que não tem nada a ver com a população brasileira. Então, essa soberania que a gente fala, ela representaria a possibilidade de um controle social sobre a utilização dos nossos recursos naturais. Esse controle social significaria que, em primeiro lugar, estariam os interesses da grande maioria da população brasileira e depois, eventualmente, interesses de algumas das parcelas. Mas quando a gente vê que, durante a pandemia, a quantidade de bilionários brasileiros praticamente duplicou, quando a gente vê que, durante a pandemia, os lucros dos bancos foram maiores do que antes da pandemia, com 14 milhões e meio de desempregados, com mais tantos de desistentes, com não sei mais o que e tudo mais, a gente está vendo que o que está sendo atendido não é o interesse da população, mas o que está sendo atendido é o interesse desses grandes agentes financeiros, desses grandes especuladores que estão trabalhando simplesmente com o dinheiro. Aliás, para quê? Para fazer mais dinheiro. Outro dia eu estava lendo um autor, não me lembro agora quem, que ele disse claramente, o cara que joga na bolsa para ganhar mais dinheiro, ele vive para ganhar mais dinheiro e não ganha mais dinheiro para viver. O cara simplesmente bota toda a sua energia em cada vez ganhar mais dinheiro, sem ter uma melhor qualidade de vida em função disso.
Pelo contrário, acabando com a qualidade de vida dele e da família dele, muitas vezes, né? Então, essa soberania sobre os recursos naturais, ela teria essa questão do controle social. A questão da outorga, que você menciona, ela é extremamente importante, vai ser importante depois, quando a gente falar de Correntina de novo, mas ela é uma forma de garantir uma divisão um pouco mais equânime dos recursos. Mas o Tasso Gereissati, que por coincidência é dono da Coca-Cola no Nordeste e um dos maiores fabricantes do extrato da Coca-Cola para toda a América Latina, ele apresentou no Senado, uns 3 anos atrás já, ou 2 anos atrás, num dia 22 de dezembro, um projeto de comercialização da outorga. Ou seja, se você tem uma outorga de uma quantidade X de água para um aviário, vamos dizer, em tempos de crise de água, você pode vender essa outorga para uma fábrica da Coca-Cola, para a Coca-Cola continuar produzindo a Coca-Cola. Por quê? Porque Coca-Cola dá mais lucro do que a ave. Então, essa é a ideia desses projetos de processo de outorga. Então, tem questões aí que são ainda, de certa forma, controladas, mas que estão sendo cada vez mais liberadas no país, nesse libera geral que está acontecendo, para que todo mundo tire o máximo proveito das nossas riquezas naturais o tempo todo. O Gabriel Loschiavo, mas que Loschiavo, hein? Loschiavo quer dizer o escravo, o Gabriel, hein? Que é isso? Gabriel Loschiavo, Cerveira? É isso mesmo, professor. É um italiano, né? Mas, então, ele falou em revolta e angústia, e eu acho que nós estamos tendo agora uma primeira oportunidade de expressar essa revolta no dia 29, vamos ter que ir para a rua, pessoal. Sinto muito, vamos ter que ir para a rua. Apesar que eu estou falando de barriga cheia, porque eu já estou vacinado 2 vezes, tal, não sei o quê. Mas pela primeira vez, desde que começou essa tal de pandemia, eu vou participar, no sábado, vou participar de uma manifestação popular, e eu espero que todo o povo brasileiro que tem um pouco de consciência participe dessa manifestação na rua, para mostrar que realmente não só o que a gente está escrevendo no WhatsApp não fura a nossa bolha, né? Não fura a nossa bolha, não sai de nós mesmos. Então, se a gente for para a rua, quem sabe mostra que realmente existe uma insatisfação, uma revolta e uma angústia popular. Gabriel, sobre a questão de 2008, se a acumulação se acelera após 2008, eu tenho a impressão que 2008 já é resultado desse processo. Quer dizer, ela dá uma... E o que aconteceu com 2008 foi que verbas do Estado foram desviadas para os agentes financeiros, o que aumentou, sim, nesse sentido você tem razão, esse processo de acumulação acelerou-se com 2008, apesar de a crise ter sido motivada exatamente pelos agentes financeiros. Então, isso aí a gente fala do capitalismo, que ele tem essa face de se aproveitar das próprias crises e de aumentar cada vez mais durante a crise. Seria o caso da pandemia agora também, que está concentrando cada vez mais o capital na mão de poucas pessoas. E a gente não sabe para quê, né? Então, começa a se falar no tal do marketing verde, uma discussão super interessante da última... foi Davos, em que a estrela do negócio foram carros elétricos.
Ah, não. Espera aí. Como tem problema de mudança climática, nós agora em diante vamos fabricar carros elétricos. Bom, é mais um golpe do capitalismo, em que ele vai transformar a base produtiva, mas sempre priorizando o transporte individual, sempre priorizando o transporte apenas de alguns, porque o transporte individual nunca vai atender todos. E o Carlos Walter é que gosta de dizer, no dia que todo mundo tiver carro, nós não vamos ter democratização da mobilidade, nós vamos ter democratização do congestionamento, porque não vamos conseguir sair do lugar, né? Então, são soluções que simplesmente dão um refresco para o próprio sistema capitalista. Mas, de jeito nenhum, pode ser considerado algo verde ou algo que seja interessante do ponto de vista ambiental. Porque a produção do carro elétrico ela está dependendo de quê? Vai depender da produção de energia elétrica, que continua sendo do jeito que pode ser um pouquinho mais renovável, cada vez mais, a gente faz o que pode, tal e tal, mas não vai resolver os problemas. E agora colocando outros materiais na lista, na ordem do dia, como, por exemplo, o lítio da Bolívia, o lítio do Chile, o lítio do Peru, que, de repente, se transformam em grandes agentes, em grandes sucessos econômicos, inclusive provocando golpes de Estado nesses locais, como o próprio Musk, né, o dono lá da empresa de carros elétricos dos Estados Unidos. Como é que é? Tesla. Desculpe. Tesla, da Tesla, isso mesmo. O dono da Tesla, que afirma que ele financiou o golpe de Estado na Bolívia, né? Ou no Paraguai, agora não me lembro. Mas ele mesmo afirma que financiou o golpe de Estado. Quer dizer, estamos colocando novos elementos para os capitalistas ganharem mais dinheiro, isso aí não tem dúvida nenhuma, né? E o povo, cada vez mais, ficando alienado. O conceito de alienação é perfeito, né? Cada vez mais alienado da possibilidade de discussão dessas questões, né? Ana Paula me colocou uma questão que eu acho complicada, porque eu, sinceramente, não sei muito bem como é que seria essa recarga artificial por injeção de água. Que tipo de injeção de água que seria? Vamos injetar água salgada para aumentar a capacidade do aquífero? Se vamos injetar água doce, bom, vamos usar a água doce que nós temos. Não entendi muito bem como é que se daria essa injeção. O que eu queria chamar a atenção é para o fato de que, depois dos estudos do projeto Guarani, do PESAG, que foi aquele grande estudo internacional, e etc., alguns hidrogeólogos muito conceituados, o Foster e o Hirata, principalmente, eles propõem um zoneamento do aquífero Guarani, dizendo que onde ele está, até no máximo 100 metros de cobertura do basalto, ele tem uma recarga importante que pode garantir a continuidade sustentável. Entre 100 e 400 metros pode existir alguma recarga, mas ele não vai continuar indefinidamente. E abaixo, quando a cobertura for maior do que 400 metros, a retirada da água do Guarani pode ser chamada de mineração da água, porque essa água não vai ser reposta, exceto num período extremamente longo, que está fora do nosso famoso pensamento aí das próximas gerações, né? Quer dizer, o que são essas próximas gerações é um problema, né?
Eu, a partir de julho, já sou bisavô. Então, aqui já tem pelo menos 4 gerações aí que estão convivendo, né? E quantas gerações são essas de que a gente está falando quando fala na sustentabilidade? Né? É 4, é 8, é 12? Ou é o quê? Qual é o futuro que a gente vê para a humanidade para daqui a 1000 anos, por exemplo? Quem é que tem essa preocupação de pensar? A gente pensa, bom, se ainda houver humanidade, né, e tal, não sei o quê. Poxa, mas isso aí é pensar nos bisnetos do meu bisneto, do meu bisneto, do meu bisneto. Então, eu estou pensando já em algumas gerações que não estão tão longe assim. Ana, fico devendo, não sei como seria essa recarga artificial por injeção, mas eu acredito que o ideal é que a gente aprenda a utilizar a água, fazendo uma gestão integrada dos recursos hídricos, famosa GIRF, né? Gestão Integrada dos Recursos Hídricos, em que nós passemos a trabalhar com a questão da água, não utilizando uma fonte de cada vez. Tem água superficial, vamos usando água superficial enquanto tem. Sujou o rio, vamos abrir poço. E daí? E depois? Como é que a gente vai fazer? Vamos pensar em gestão integrada dos recursos hídricos, porque isso aí vai permitir que a gente aproveite melhor, por exemplo, a água da chuva, para a recarga dos aquíferos, mesmo que seja dos aquíferos superficiais, né? Que a gente aproveite, a gente pensa geralmente na bacia hidrográfica como uma bacia de drenagem, né? O pessoal que trabalha com água diz, não, vamos pensar na bacia hidrográfica como uma bacia de acumulação. Não é se livrar o mais rápido possível da água da chuva, é tentar criar todas as formas possíveis para que essa água da chuva permaneça dentro da bacia a maior parte do tempo possível, até se transformar, se for o caso, em água subterrânea, para que a gente tenha um fornecimento constante e garanta a perenidade dos rios também. Porque a gente está vendo em alguns locais do oeste de Santa Catarina que, durante a estiagem, o pessoal está tirando tanta água subterrânea do basalto que os rios estão secando. Estão secando porque as fontes naturais que garantem o fluxo desses rios já estão sofrendo com a retirada da água subterrânea. Se há processo de recarga, essa recarga não está sendo suficientemente rápida para que aconteça o seu aproveitamento total. Pois é, Gilberto, a correntina é um movimento muito bacana. O Carlos Walter produziu um trabalho meio logo depois lá do caso de Correntina, junto com um outro geógrafo lá da região, não sei se é geógrafo, né? Em que ele conta um pouco essa história. E realmente o Estado concedia a outorga, mas não é o Estado que tem que conceder a outorga, quem tem que conceder a outorga é o Comitê de Bacia. Aliás, quem tem que autorizar a outorga pelo Estado é o Comitê de Bacia. Mas o Comitê de Bacia, muitas vezes, ele não representa também o interesse da população, ele representa o interesse dos chamados grandes usuários de água. Os pequenos usuários da água, o agricultor que está ao lado do rio, etc., eles são considerados usuários insignificantes. Insignificantes como usuário, mas acabam sendo insignificantes como pessoa também, porque o interesse dele não está sendo considerado quando se concede essas outorgas. Então, esse sistema de outorga ele tem que ser melhor trabalhado e tem que contemplar melhor essas situações. É claro que
E você mencionou a questão do que a gente chama aí de água virtual, né? Que seria a água contida nos alimentos que a gente exporta. Não é bem contida, né? É água utilizada para a produção, porque isso aí também tem que ser bem entendido, né? Se a gente diz que eu preciso de 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de bovino, de carne de reis, isso não quer dizer que eu estou exportando 15 mil litros de água. Eu usei esses 15 mil litros, mas essa água, de certa forma, ficou na bacia, ficou eventualmente contaminada, mas existem processos também de descontaminação naturais que vão acontecendo. Então, mas, sim, é importante que a gente valore o fato de estar exportando água. Se nós temos, no oeste de Santa Catarina, por exemplo, uma produção muito grande de suínos, é porque nós temos lá chuvas da ordem de até 2.000 milímetros por ano. E isso aí é que garante a presença de água. Agora, o que está acontecendo? A criação de suíno é tão grande que grande parte dos rios da região estão sendo contaminados, já estão contaminados. O que faz com que o pessoal vá para a água subterrânea. Mas essa água subterrânea também tem limites, né? Então, tem que ser melhor equacionada essa questão das outorgas. Você tem toda a razão com essa preocupação, Gilberto. E o Rodrigo Sartori, nosso conterrâneo catarinense, então, fala sobre o marco legal do saneamento. Eu já participei de alguns seminários, algumas discussões sobre essa questão do marco legal do saneamento, e eu acho que não tem dúvida nenhuma que ele foi feito dentro desse espírito global do projeto neoliberal que pretende abrir todas as frentes possíveis para a participação do capital. É como no caso da educação que eu falei. Veja, no mercado de 4,9 bilhões de dólares, como é que os agentes financeiros vão ficar fora disso? Não pode, não, para aí, esse dinheiro tem que passar pelo privado para que a gente possa usufruir, para que a gente possa aumentar nossos ganhos, para que a gente possa aumentar os ganhos dos acionistas. E, de repente, você inverte a prioridade. O que seria a prioridade de atender, basicamente, os interesses da população, vira a possibilidade de atender os interesses do capital. E esse capital não atende a população. Não atende a população. Está vendo televisão hoje de manhã? Um anúncio assim, meio cifrado, de um grupo, nem lembro do nome do grupo, porque realmente pensei que não vou investir nesse grupo, mas ele diz o seguinte: se você quer investir em dólar, quer investir em empresas estrangeiras, fale conosco, que nós pegamos o teu dinheiro e botamos nas empresas estrangeiras. Agora, para que eu vou botar o meu dinheiro em empresa estrangeira? Porque isso vai me render para o dinheiro, ao invés de render 0, não sei quanto por ano, como está rendendo aqui, vai render 3% ao ano. Não, então eu vou ficar mais rico durante o ano, tal, não sei o quê. É uma religião do dinheiro, né? O dinheiro passa a ser um deus, né? O Benjamin, que tem um estudo sobre isso. Aliás, eu orientei o doutorando que estava trabalhando mais sobre alguns aspectos, mas ele é que trabalhou essas questões de uma forma um tanto filosófica, em que ele trabalha a relação do pensamento do Giorgio Agamben,
que é um filósofo italiano, que agora está super na moda aqui no nosso programa de doutorado interdisciplinar em ciências humanas, tem muita gente estudando, e um dos professores traduziu o Agamben e tal, e é um filósofo que está trabalhando muito essas questões atuais, e ele fez uma correlação entre o pensamento do Agamben e o pensamento de alguns dos principais pensadores da questão ambiental. O Carlos Walter Porto Gonçalves, o Henrique Leff, que é um nome que tem que aparecer numa conversa dessas aqui sempre, né? O Sachs e o Hector Leis, que é também um grande pensador sobre a questão da sustentabilidade, que trabalhou aqui no nosso programa. E ele faz essa correlação, mas ele começa estudando o pensamento do tal do Benjamin, que é um dos caras que trabalhou lá no grupo de Frankfurt e tal, mas o Benjamin coloca que o dinheiro virou Deus da religião do capitalismo. Então, o capitalismo é a religião e o Deus é o dinheiro. E as pessoas adoram esse Deus e prestam tributo a ele, achando que quanto mais elas ganham dinheiro, mais elas estão agradando o seu Deus, sem pensar no que isso significa de privação para o resto da população. E o nosso querido Carlos Walter, mais uma vez, chama atenção. Quando você privatiza, você está privando alguém de alguma coisa. O termo privatização, a origem dele é privar, é tirar de. Então, ao privatizar, você está tirando a possibilidade das pessoas de utilizar aquilo como um bem comum. Esse é um sentido de privatização. Então, vamos levar essa coisa em consideração e ter presente que, quando fala em privatização, realmente nós estamos colaborando com essa privação de muita gente. E o Marco Legal do Saneamento, até pelos defensores do Marco Legal do Saneamento, é alguma coisa que é no sentido de facilitar a privatização dos serviços de água. A empresa de águas do Rio de Janeiro foi privatizada agora 2 ou 3 semanas atrás, né? Tinha 3 blocos: a Zona Norte, a Zona Sul e a zona ali de Duque de Caxias, da pobreza de um modo geral e tal. As empresas compraram 2, foi São Paulo, foi a SEDAI de São Paulo, né? Me ajudem aí. Alguém? Não, a SEDAI é do Rio. Aqui em São Paulo, esse processo dos blocos, professor, aproveitando, a Assembleia Legislativa está com um projeto para eles dividirem em 4 sessões, só que a primeira é muito mais unidade de negócio e focado só nos municípios da Sabesp. Aí aqui foi votado, foram 4 blocos lá no Rio de Janeiro, a SEDAI, que estreou com esse marco legal, e eu acho que 2 ficaram na mão de uma empresa, eu não acompanho o processo também, teria que estudá-lo, mas enfim, acho que uma grande estatal. Isso. E a terceira continua do Estado. A terceira é que atende à pobreza, que vai trabalhar com tarifa social, que vai ter a obrigação de colocar água na casa das pessoas, enquanto que esses outros vão poder cobrar à vontade, porque eles estão atendendo Morumbi, barará, não sei o quê. Barará. Não, Morumbi não, nos Estados Unidos, lá é Barra, Tijuca e coisas desse tipo. Né? Então, essa questão da privatização do Marco Legal de Saneamento é mais uma jogada dessas que está dentro do pacote neoliberal, que já estava prontinho quando foi dado o golpe. Já estava prontinho. Gente, quando deram o golpe que tirou a Dilma do poder, no dia seguinte, os caras já estavam
fazendo decreto e editando lei e tudo mais. Ninguém prepara uma lei em um dia. Eles estavam com tudo pronto. Aliás, eles estavam com tudo pronto para quando o Aécio começasse o governo dele. E a grande frustração foi que o Aécio perdeu a eleição para Dilma e, a partir daí, o pessoal investiu pesadamente em construir uma crise para poder justificar o golpe de Estado. Eles construíram aquela crise. E eu tenho a impressão que eles erraram na mão, porque eles fizeram uma crise tão grande que até muita gente que ajudou a construir a crise até hoje não conseguiu levantar ainda desse negócio. Mas os bem ricos ficaram mais ricos. Os bem ricos ficaram mais ricos. Então, pessoal, um grande prazer em trabalhar com vocês. Continuo à disposição, se quiserem mais alguma pergunta. Acho que dá para disponibilizar tranquilamente o vídeo. Manda para mim depois o link, né? Não sei se você vai colocar João Oswaldo no YouTube ou coisa assim, ou qual é a forma de divulgação, mas pode disponibilizar à vontade e me manda, que eu também aproveito para mandar para meus seguidores aí esse vídeo. Bem, eu vou tomar liberdade, pessoal, de a gente ir encerrando por aqui, né? Já são 4h20, quase 4h20, 4h18, 4h20. A tarde maravilhosa, eu adorei, eu tenho certeza quem está aqui. Né? Nós tivemos, na lista tinha quase 50 pessoas, mas chegamos a ter 41, 42 pessoas. Na verdade, o que importa não é o quantitativo, é o qualitativo, né, não só da participação, mas especialmente... Tem 32 heróis aí. Obrigado, gente. 32 heróis. Heróis da resistência. Parabenizar, então, Chaib, tua aula maravilhosa, não tenho dúvida, todo mundo adorou a aula, seminário, palestra, uma aula de incentivo também, de um up de energia, porque às vezes, nessa situação toda que estamos vendo, dá uma desanimada, né? Como disse o Gabriel, mas vamos subir, né? Tua aula foi elucidadora, esclarecedora, as perguntas também, né, dos colegas, somos a resistência, Fernando, é isso aí, né? E muito bacana. Obrigado. Os questionamentos. Parabéns. Giba, eu acho que tu que conseguiu gravar, né? Eu acho que é tu. Eu tentei gravar, que depois a gente vê se foi tu ou fui eu, porque eu estava tentando, não estava conseguindo. Pois é, eu também não sei, vou verificar aqui. Depois a gente vê para terminar, tá? Eu queria agradecer, nós vamos disponibilizar, porque seminários têm sido disponibilizados na página que tem lá do Facebook. Envio, sim, imagina, Chabe, para ti, né? Eu vou mandar, porque eu tenho a lista dos e-mails, eu mando para todo mundo, pessoal, também, para vocês terem, né, acesso direto, né? Eu não tenho Facebook, então eu preciso dessa informação aqui no meu computador, dessa aula maravilhosa, né? Bem, eu queria agradecer, obrigado a todos, parabéns para todos, parabéns ao professor Chaib, maravilhoso, né? E o próximo seminário que a gente vai ter, dentro daquele grupo dos seminários, é o professor Saquê, né, que vai ter um debate bacana sobre território, agroecologia, tá? Eu ainda vou ter uma fala com vocês, pessoal, sobre metodologias na área física, ambiental, nós vamos poder discutir um pouco aí, vou fazer uma fala mais epistemológica, aproveitar a fala do professor Chaib aí também, né, que trouxe uma série de reflexões. Bueno, Chaib, de coração, muito obrigado, realizei um desejo meu pessoal de te trazer para cá, conseguimos, tá? Então, parabéns a todos, sejamos felizes, alegres, chegamos em frente, hein? Vamos dia 29 protestar, no dia do meu aniversário ainda, 29 de maio, dia dos geógrafos. Vamos comemorar na rua. Na rua. Abraço, pessoal. Obrigado por todos e parabéns. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Parabéns, professores. Muito obrigado. A gente que agradece, pessoal. Um abraço. Valeu, parabéns. Até logo. Grande abraço. Obrigado, professor.